Dário Durigan desembarcou em São Paulo para um evento promovido pela XP Investimentos. A repórter Tauane Catan acompanhou a passagem do ministro da Fazenda pela capital paulista e traz as informações. Para a Durigan, a inflação que aflige, sobretudo, a classe média brasileira é culpa da guerra no Oriente Médio. Manhã de sexta-feira difícil para o pagador de impostos, não é mesmo, Tauane? Boa tarde para você. Pois é, Geise, essa foi uma das declarações do ministro da Fazenda que nós acompanhamos de perto. Muito boa tarde para você também, para toda a nossa audiência. Num dos painéis da manhã de hoje aqui na Expert XP, na capital paulista, evento que vai até às 22 horas, reúne empresários, empreendedores, empresas, enfim, também do mercado financeiro. O ministro Dário Durigan falou, a plateia foi indagado ali por um apresentador, uma pequena entrevista que não durou nem uma hora, foi perto das 11 horas da manhã o início dessa conversa, e ele destacou alguns feitos do governo, como, por exemplo, segundo ele, o menor nível de fome, menor desigualdade no último ano do mandato do governo Lula e também crescimento médio de 2,5% ao longo dos últimos 4 anos. Acontece que o povo brasileiro talvez não esteja sentindo tanto esses números que o ministro levantou. E falando nisso, outro tema que foi comentado ali com ele foi justamente o alto nível de endividamento das famílias. A gente tem visto que passou aí de 80% nas últimas pesquisas. Segundo Durigan, ele defendeu que o governo e o sistema financeiro tenham mecanismos para desencorajar a contratação de créditos, porque, de acordo com o ministro, grande parte das pessoas endividadas hoje tomou crédito durante a pandemia e não conseguiu administrar essas dívidas. Segundo o ministro, os levantamentos feitos pelo governo federal mostram que o cartão de crédito é um dos maiores vilões. Acontece que as famílias não têm usado tanto aí o cartão de crédito para grandes compras, né? Como, por exemplo, viagens no exterior. Tem usado e tem tido dificuldade justamente para compras pequenas, de alimentos de cesta básica, como a gente tem acompanhado nas últimas pesquisas também, Geise. Agora, o ministro, por fim, afirmou que o governo segue comprometido com o equilíbrio das contas públicas, destacou que a dívida pública deve se estabilizar entre 2029 e 2030. Também disse que um dos desafios aí inflacionários está ligado à guerra, aos conflitos entre Estados Unidos e Irã, e acrescentou também que se compromete a um superávit até 2027 de 0,5%. O ministro também falou sobre as bets, disse que o governo vai ampliar a regulamentação e a tributação das casas de apostas. Quem também falou nesse painel, logo em seguida do ministro Durigan, foi o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que destacou que a economia brasileira e o mercado de trabalho seguem resilientes, contudo, as expectativas de inflação continuam sendo fonte de preocupação para o Banco Central. Geis, agora, quem se entusiasmou ali da plateia foram os empreendedores, quando um dos apresentadores que estava ali ainda em conversa com o Durigan disse que a plateia era de pessoas que gostam de juro baixo. Dali o ministro também teve que bater palma, aquele momento que pareceu uma provocação sutil, mas foi feita aqui em um desses painéis. Volto com você. Pois é, Geise. Berenice Leite, quero te ouvir a respeito. Bom, vamos começar aqui pela declaração. São tantas declarações de cunho absurdo, mas vamos começar aqui pela nossa tarja. Bom, primeiro que realmente ele está em Nárnia, né? Como muito bem pontuou aqui a Vivi, mas é impressionante. Ele está colocando a culpa da inflação na guerra do Oriente Médio, inclusive ignorando o que a guerra estourou um dia desses, né? Agora, que está de maneira mais intensa entre Estados Unidos e o Irã. Então, assim, como é que ele explica todos os outros anos de Lula 3? É uma boa pergunta aí para se fazer para o atual ministro da Fazenda. Sem dúvida, mas eles estão aí seguindo a cartilha do mestre, né? O presidente Lula sempre diz que quando há um problema, temos até uma gravação, né? Um discurso dele, que nós já até mostramos aqui no jornal, que quando temos um problema é preciso encontrar o culpado. E é claro que esse governo nunca vai assumir qualquer tipo de culpa. Inclusive, o IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que deveria aí ser o principal
globalizador que traz os dados do nosso país, nós já tivemos casos de servidores concursados, né, que estão ali por realmente mérito e carreira, que queriam pedir demissão, porque os dados, segundo esses servidores, estão sendo manipulados pelo presidente que foi indicado, né, o Márcio Pockmann, indicação do presidente Lula, e que é acusado pelos servidores do IBGE de manipular dados estatísticos importantíssimos, o que só descredibiliza a instituição perante outros países. A gente viu isso acontecer na Argentina antes do Milei, inclusive, assumir lá a presidência da República. Parece que o Brasil está seguindo pelo mesmo caminho, né? Agora, com relação à declaração dos dois ministros, né, anotei aqui alguns pontos. Ele fala também, Geise, do endividamento das famílias, e ele coloca a culpa na pandemia, mais uma vez na gestão anterior, e esquece que este governo lançou aí, né, esqueci agora o nome do programa deles, mas enfim, não deu certo, já veio o 1, o 2 e o 3, e as pessoas continuam cada vez mais endividadas. Eles exaltam essa questão dos juros, disseram inclusive que o público lá bateu palmas, mas vamos cair na realidade, né? Porque uma economia que está de fato de vento em polpa, né, trazendo aí para o popular, não tem uma sociedade que quer juros baixos. Na verdade, a pessoa não precisava nem ter que pegar dinheiro emprestado, né? A menos que fosse para fazer algum tipo de investimento. O caso do Brasil é diferente. Quem pega dinheiro emprestado hoje é porque está devendo, e aí acaba entrando numa bola de neve, porque as taxas de juros são altíssimas, né? Até o caso de quem tinha casas para financiar pela Caixa Econômica, as condições de financiamento dessas casas piorou muito, né? Come boa parte aí do FGTS das pessoas. Então é um governo que acaba sugando tudo aquilo que as pessoas têm, né? Não à toa o número do endividamento das famílias aumentou e hoje já está na casa dos 80%. E só para finalizar, trazer um ponto aqui do presidente do Banco Central, né, do Gabriel Galípolo. Pelo menos ele foi um tanto quanto aí, né, ele manteve a linha e não deu aquela viajada, né? Ele parece que não está tão em Nárnia assim, e usou uma palavra menos pior, digamos, né? Diz que o Brasil segue resiliente, e isso é verdade, né? O Brasil tem essa capacidade mesmo, esse governo tem muita resiliência, nem que seja para dar aquela maquiada nas contas. É o que a gente viu, inclusive, nós mostramos aqui com relação ao que foi apresentado ali no parecer do Tribunal de Contas da União, e que pelo jeito, né, Geise, o Congresso Nacional vai aprovar as contas de 2025 do governo federal, mesmo com 40 ressalvas, ou seja, mesmo estourado em dívidas. Doutora Kátia Magalhães, quero ouvi-la a respeito, então vamos lá. O Dário Durigan coloca a culpa da inflação na guerra do Oriente Médio. Além disso, ele faz aí uma previsão de superávit para 0,5% até o ano que vem. Não sei de onde ele está tirando essa perspectiva tão positiva. Fala também que a dívida pública ela vai ser resolvida entre 2029 e 2030, ou seja, a próxima gestão ainda, né? O famoso estão contando com o ovo, não vou terminar a frase, mas a cerejinha do bolo é que além de tudo isso que o Durigan levantou, doutora Kátia, ele defendeu também nesse mesmo evento de que o STF tem que atuar para conter os efeitos fiscais dos projetos que são aprovados no Congresso Nacional. Vale lembrar que o Davi Alcolumbre estava bem bravo com essa questão aí fiscal também desses projetos todos, né? E a senhora estava falando agora há pouco sobre o liberalismo, importante, né? A esquerda acha que tem um neoliberalismo na nossa sociedade. Olha isso, ele está pedindo intervenção da justiça nos projetos fiscais do Congresso. Ô, Geise, como já dizia o saudosíssimo Roberto Campos em artigos lá dos anos 90, nem o liberalismo chegou a ser implantado na prática no Brasil, que o dirá o neoliberalismo. Que papo é esse de ondas liberais? Quem dera que tivessem aportado aqui em terras tupiniquins, não aportaram. Que a gente vê esse senhor Dário Durigan, parece estar em surto, parece estar em delírio. Vamos à parte que mais me causou espécie, que foi a parte do endividamento das famílias. Nós estamos em 2026, julho de 2026, senhor Durigan. O senhor vai culpar os anos da pandemia? Só refrescando um pouquinho a sua memória, a pandemia perdurou pelos anos de 2020 e 2021. Quem teve que se endividar em 2020 e 2021 teve os seus créditos devidamente cobrados, exigidos, no máximo em 2021
2022, com muita tolerância lá em 2023. Em 2023, essas tais famílias endividadas na pandemia já estavam no SPC, já estavam endividadas, portanto, não apareceriam em estatísticas hoje como em processo de endividamento, mas quando a gente não tem como justificar, a gente apela para qualquer coisa. Essa parte aí de terceirização das responsabilidades ao STF, Lula já apareceu em mais um sincericídio esse ano, dizendo que não governa sem o STF. Nós sabemos disso. Lula só consegue se manter vivo politicamente falando graças aos seus aliados de toga. Em relação às pautas-bomba, que Alcolumbre evita todo pano, claro, pautas-bombas acarretam um tremendo desgaste eleitoral. As pessoas estão vendo, o eleitorado está vendo que a conta explode sempre nos nossos bolsos. Então, Alcolumbre evita, Lula se acovarda, e aí, olha aí, os dois poderes eleitos, legislativo e executivo, jogando tudo no colo do poder não eleito, que efetivamente é quem manda, né? E é quem vem chancelando essa gastança toda, inclusive permitindo aí que Lula acarrete despesas fora do teto, despesas, por exemplo, para supostamente conter o desmatamento ilegal, que é apontado pelos Estados Unidos em plena gestão Lula, não está sendo contido, e é o que tudo indica, as medidas adotadas por Lula estão nos custando gastos além do teto de meta, do teto fiscal. Então, é tudo muito ridículo. E se o presidente do Banco Central disse que o Brasil está sendo resiliente? Sim, o Brasil é resiliente, sim, senhor Galípolo, apesar de vocês, apesar de todas as dificuldades, o Brasil segue resiliente. E sabe graças a quê, Galípolo? Ao setor que vocês mais demonizam, que é o setor do agro. É o único setor brasileiro de fazer inveja ao mundo, é um setor extremamente competitivo, produtivo, ao setor que vocês, o governo que o senhor representa, chamam de fascista, chamam de extremista. É graças ao agro que a gente vai se mantendo, é graças ao agro que a gente paga, o Brasil que trabalha, que acorda cedo para trabalhar e produzir, paga a conta da gastança de vocês. Realmente, quem sentar no Planalto em 2027 vai herdar, não vai herdar poder, não, vai herdar uma bomba para gerir. Eu não gostaria de ser a cara dessa pessoa, não. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre e independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.